Olá pessoal, aqui é o professor Gideone e nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 145, Enem 2020, prova cinza. A questão diz o seguinte: pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, na qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Então observe aí as vigas, né, com a distância aí de 30 centímetros. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de. Então, muito bem, vamos marcar algumas informações importantes. Uma delas é que os vãos terão aí uma distância de 30 centímetros entre as vigas, de modo que no solstício de verão a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular às direções das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que os raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere metade da luz que passa no pergolato ao meio-dia. Então observe que ao meio-dia a iluminação aqui nesse vão ele vai conseguir iluminar todo ele, porque o Sol ele vai estar a pino e os raios vão ser perpendiculares aqui às vigas, né? Então observe o seguinte, que a representação geométrica desse problema ela se dá da seguinte maneira. Então vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Com esse triângulo retângulo, nós vamos visualizar perfeitamente o que se trata a situação. Nesse triângulo retângulo, esse cateto aqui, ele vai representar os raios solares ao meio-dia, né, o Sol a pino, e a hipotenusa aqui, os raios solares, né, quando esses formarem um ângulo de 30 graus em relação aos raios solares do meio-dia, como é dado na questão. Então, baseado nisso, nós vamos ter a seguinte solução para o nosso problema. Então, vamos colocar aqui como solução, vamos colocar alguns dados aqui. Nós temos uma altura H, nós temos que os raios solares vão formar 30 graus, então os raios solares formando 30 graus em relação a quando o Sol está ao meio-dia, né? Aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus. E observe que foi colocado aqui que quando tiver com a posição de 30 graus, né, ele vai gerar metade da luz que passa no pergolato ao meio-dia. Ao meio-dia vai ser iluminada todo esse comprimento aqui, ó, toda essa região aqui, 30 centímetros. Então, se é para gerar apenas metade, então aqui vai ser 15. Então, baseado nisso daqui, a gente consegue encontrar a altura, né, porque ele quer justamente a altura em centímetro, né? Então, com isso, a gente pode utilizar aqui a relação da tangente. Tangente no triângulo retângulo. Então, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 15, dividido por cateto adjacente, que é h. Lembrando aqui que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, então vai ficar raiz de 3 sobre 3 é igual a 15 dividido por h. Fazendo aí um meio pelos extremos, nós vamos encontrar que h vezes raiz de 3 é igual a 3 vezes 15, que é 45. E a gente passa esse raiz de 3 aí dividindo. Nós vamos ter que h é igual
a 45 dividido por raiz de 3. Racionalizando, multiplicando aqui por raiz de 3 e dividindo por raiz de 3, a gente vai encontrar que o h é igual a 45 raiz de 3 sobre 3. Isso implica dizer que h é igual a 15 raiz de 3. Então, multiplicando aqui pelo valor aproximado de raiz de 3, você vai encontrar que o h é aproximadamente 25,98 centímetros. Com base nisso, nós vamos ter que o valor aproximado aqui é 26 centímetros. Então, a alternativa correta seria a alternativa C de casa. Então, veja que a questão ela é simples. Utiliza-se a trigonometria no triângulo retângulo. Com base nisso daí, dá para fazer a questão de maneira bem fácil e bem rápida. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a resolução da questão. Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.